nossa intimidade aí. Sim, nós estamos aqui todos os dias da semana, os três aqui. Aqui, ó. Lembra dos veneninhos? Aquele ali corta. Não, mas aqui nós três não temos peneira. Bom, gente. Hoje eu até contei meu dedo também, que eu fiz um curativo também muito bom. Ela mandou, eu te mando agora. Pode ser? Eu mando Não, eu mando depois. Fazendo comida. Tu chegou a fazer Eu estou esperando a minha... Gente, eu não queria dizer nada, mas eu sou muito Masterchef, eu gosto de falar lasanha do meu pai. Eu fiz Jamais camarão muito bom, né? Eu achei um churrasco. Eu tô medo de falar aqui, eu não vai ter hoje de manhã, eu não sei o que aconteceu, na tomada. O Dia dos Pais não precisa mais, porque me deixou falida, definitivamente. Eu tive que comprar bolo, carne, presente. Não, deu. Deu? Aí a minha mãe olhou o pau. Eu comi demais, eu cheguei no final de manhã, o Roberto conseguiu falar de tudo comer. Ai, gente, então tá. O conteúdo que a gente vai ter hoje é citologia. Então, na aula passada a gente estava falando sobre as teorias de origem da vida, especiação, lembra que a gente chegou a falar? E agora a gente vai falar um pouco sobre a célula, a citologia, e as curiosidades sobre a célula que vocês falaram até que tinha mais dificuldade, que é metabolismo, lembra? A função das organelas a gente vai aqui definir um pouco mais, porque eu senti que vocês estavam mais ou menos, sabe assim, pode ver, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa função das organelas e principalmente dos transportes de membrana, que eu quero saber se vocês estão afiados ou não. Por quê? Porque o Enem ama. Só transporte ativo. Né, o Roberto, que era o que eu tinha falado. Por isso que eu convidei o Roberto para assistir, porque ele entrou com um trem andando lá no ex, e eu disse para ele, eu digo, quando eu resgatei transporte de membrana, ele, não lembro disso. E eu digo, não, mas tem que saber. Aí eu disse para ele, não, a gente resgata. Eu já capturei ele ali para pegar. Lembra do transporte de membrana, mais ou menos? Eu só confundo, acho que é o transporte ativo aquele do sódio e do potássio. Do citose, vamos clarear. Então, gente, olha só. Dentro das características de seres vivos, o que a gente tem? Primeiro, bioquímica da célula. Eu lembro que você falar, que a gente podia falar um pouquinho, né? Então, na bioquímica da célula, eu vou ter aqui citologia do conteúdo de célula, tá? Na bioquímica da célula, a gente tem dois tipos de compostos que vão constituir a nossa célula. São os compostos inorgânicos. Vou botar aqui, ó. Compostos. Começou o padre. Não a padre. Você quer que eu bote no slide? Vocês acham melhor no slide? O quê? Eu acho que por mim tanto faz. Se for melhor pra ti, tá de boa pra nós. Eu acho que eu resumo aqui, eu mostro pra vocês nos slides Pode mais ser. detalhadinho. Pode ser? Então tá. Compostos inorgânicos. Ô, gente, já fiz até minha cola da Católica, querem ver? Tá, você tem cola da Católica. Olha aqui, ó, pronto, vou botar embaixo da coberta, ó, pronto. Não dá nada. Por osmose. Quem que é o osmose? Vou pegar ela. E aí? Tudo, milhão. Olha, a gente falou na aula de sábado ainda. Meio hipertônico, que puxa a água. Meio hipotônico, onde a célula vai fluir água para dentro dela. Então, no meio hipertônico, a célula murcha, no meio hipotônico. Tá, e o que significa botar pra fora por osmose? Qual a Não, diferença? é uma crença popular. Não, que a minha mãe estava dormindo com a cabeça em cima dos livros do caderno. E ela sei que era a mãe dos portugueses. Então, mãe, tu me enganou. Mãe, coelhinho não passa, não existe e conhecimento por osmose também. Aquela do coelhinho não bota ovo, Mas fiz o mito do coelhinho não bota ovo. Tu já viu isso, não? Já viu desmistificar? Coelhinho não bota ovo, vocês não vieram da cegonha, papai e mamãe não sabem que vocês nasceram, né? Essas coisas que na biologia a gente desmistifica. Compostos inorgânicos, gente. Água. Eu vou botar H2O, vou botar água. Agora eu pergunto qual foi o sabor da pizza de sábado, todo mundo quer saber. É calabresa? Na verdade, é a basca, que é calabresa com bacon e catupiry.
pizza com bacon de goiaba. Mas a gente faz 5 mil, a turma da manhã invadiu lá a cozinha lá. É, o pessoal tava com fome. Não deu pra alcançar, O meu. pessoal tava com fome, né? Olha, pra cá, tinha suor. Alguém já bateu na porta. Já vai! Peraí. Vou tirar esse banco daqui, porque não atrapalha. Eu me atrapalho. Por cima dele. Ah, peraí, a osmose é a perda de água sem gasto de energia. Isso aí. Ah, tudo bom? viu? Eu parei que tá funcionando Água, agora. sim, então, olha só, gente. Compostos inorgânicos, água e sais minerais. Macetezinho para vocês identificarem o que é um composto orgânico. Não tem aquelas cadeias longas de carbono e hidrogênio. Né? A fórmula química da água, H2O. Né? Inclusive, se eu for desenhar ela, eu tenho isso aqui, ó. Hidrogênio carga positiva, oxigênio carga negativa. Então, ela faz, claro, ela faz esse ângulo que ela não é reta. E cada molécula de água, aí vem o neto, que não me deixa mentir, que é as atividades entre as cargas elétricas. Uma molécula de água se liga à outra porque o polo negativo de uma atrai o positivo da outra e vice-versa. Então, a gente vai ter aqui, ó, elas fazendo que a gente chama de coesão. Uma vai se ligando na outra e vai formar a tensão superficial, que é aquela película que alguns insetos, inclusive, não rompem, caminham em cima da água. Lembra que acontece isso com animais leves? Um fio de cabelo que cai na água de boia, exatamente porque ele não rompe a tensão superficial. E todo mundo que não sabe nadar, um dia já deu um tibum na água errado, sem a ponta, e deu de cara na água, barriga na água, ficou vermelho, não foi? Exatamente porque a ponta vai romper a tensão superficial. Então, se vocês vão olhar, pode ser nas Olimpíadas, nesses lugares, os caras que sabem nadar, eles fazem o peixinho, que a gente diz, mas Depois. eles fazem a mãozinha de peixinho, que a gente diz, né, que é a ponta para romper a tensão superficial. Outra questão, como a água tem um polo positivo e um polo negativo, ela é considerada uma substância polar. E a maioria das substâncias se dissolvem em água porque elas têm um polo positivo e um polo negativo. Exemplo, cloreto de sódio, Na+Cl-. Então, como ela tem um polo positivo e o negativo, o positivo, que é o hidrogênio, vai atrair o cloreto, e o negativo, que é o oxigênio, vai atrair o sódio. Com isso, ela desmancha o sal de cozinha na água, que é o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio. Então, o que acontece? Açúcar também se dissolve que tem. Então, tudo isso, gente, porque as moléculas têm o que a gente chama de polaridade. O que é apolar? Lipídio. Lipídio não se mistura com a água. Então, a gente já tem uma dessas características da propriedade da água. Outra questão da água, gente. Vou deixar para mostrar ali. Acho que nos slides ali da água, acho que é bem tranquilo. A água, ela é considerada, dentro quando a gente fala de um calor específico, ela é considerada o maior ou menor calor específico dos materiais? Maior, porque ela tem na verdade, o calor específico da água é o que significa isso? Que eu preciso fornecer 1 grau Celsius para aquecer 1 ml de água, 1 grama de água. O que acontece ali? Quanto menor o calor específico, menos calor eu preciso fornecer para uma coisa aquecer ou esfriar. Então, eu dou um exemplo sempre plástico, assim, se eu botar uma panela de alumínio aquecer com água no fogão, quem é que aquece primeiro, a panela ou a água? A panela. A panela aquece primeiro, porque o calor específico do alumínio é 0,15 aproximadamente, enquanto o calor específico da água é maior, é 1. Então, eu preciso fornecer mais calor para a água, eu preciso ficar mais em contato com a chama do fogão para a água conseguir aquecer. Então, a panela aquece primeiro, a água vai borbulhar um baita tempo depois. Ao mesmo tempo, quando eu desligo essa panela, o que acontece? Quem é que esfria primeiro, a panela ou a água? A panela. A panela. Então, o que significa isso nos seres vivos? Que a água equilibra a nossa temperatura corporal também. Porque demora muito para o meu sangue ferver e aquecer. A gente tem sangue quente, né? Sangue fervendo, assim, aquela pessoa assim, ó,
Ah, a Carol tem cara de gay. Eu não tenho sangue. Brava. Brava. Eu não tenho sangue. Vai, eu tinha uma pizza da manhã aqui no curso, daí eu não mais. Bah! Não, eu não tenho. E aí, não, eu já tenho cara de brava, não tem? Eu sou brava. Tu é brava. Sou tranquila, tento me tirar. É isso aí, não, faz parte. E aí, o que que acontece? Tem gente que vai ter sangue frio, mas não tem. Todo mundo tem sangue da mesma forma. Todo mundo tem sangue equilibrado. Então, o que que acontece, gente? Também demora muito para o meu sangue congelar, por exemplo, no ambiente gelado. Então, isso nos mantém como um equilíbrio térmico. E outras propriedades da água que eu agora mostro ali para vocês também, né, vão ser importantes. Por exemplo, a água, como ela é um solvente universal, ela participa das nossas reações metabólicas. Todas as nossas reações químicas acontecem em meio aquoso. Então, significa que eu preciso de muita água para o meu corpo funcionar bem. Tá? Então, a gente tem aquele aproximadamente... Se ela pode ser bem besta. Claro. Existe algum bicho se tu congelar ele e depois botar assim, descongelar ele vivo de novo? Teoricamente, não. Porque ele vai morrer por hipotermia, tá? Mesmo sendo um animal de sangue frio, ele também vai morrer. Mas, por exemplo, o urso polar tem uma questão muito interessante. Ele tem a gordura marrom, que faz isolamento térmico, e tem a gordura branca, que faz reserva energética. Ele tem os dois, mas ele tem a gordura marrom, que nós não temos, nós só temos gordura branca. Então, o que acontece? Ele consegue ficar o inverno inteiro sem congelar, num ambiente extremamente frio, que é uma caverna, e ele fica dormindo, economizando energia. Quando chega o verão, que ocorre o degelo, ele caça e se alimenta. E ele se alimenta bastante, inclusive no verão, para engordar, para ter a reserva para o próximo inverno. Então é muito interessante isso, mas não de congelar e voltar a vida. Não conheço. Na biologia é meio arriscado de dizer, não existe, né? Mas não conheço nenhum que consiga fazer isso. Já vi, aí vi uma questão interessante, de cirurgias. Não sei se tu já viu alguma questão, que os médicos baixam muito a temperatura do corpo para manter metabolicamente um metabolismo muito desacelerado, para desacelerar o metabolismo da pessoa, para poder, exatamente, para poder fazer alguma alteração e depois a pessoa aquecer de novo e voltar. Mas não, é que congelou. Grey's Anatomy. Baixa muito. Eu Grey's vi Anatomy. eu vi uma matéria de um negócio que esses ricos, que quando morrem, tipo, eles se congelam, assim. Então, tem Existe uma forma de voltar à vida. eu já vi um negócio assim. Mas não Nos existe. Estados Unidos, assim. Então, até hoje eles estão congelados. Eles moram aqui congelados, assim. Pagam não sei quantos mil. E é caro, porque manter um embrião congelado já é caro, mas não manter um corpo. Carol. Isso aí bem docinho, tá? A cara dela. Eu vou te dizer, eu era muito estressada antes. Agora eu acho que não vale mais a pena, sabe? Eu nem quero que meu tempo de adultos não vale, né? Eu fico bem São tranquila. sais minerais, sabem me dizer aí? Ferro, né? O cálcio. O potássio, eu vou botar potássio. Falou potássio, eu lembrei. O cálcio, o potássio, o sódio. O que mais? Ele só pergunta de uma questão. Né? Claro. Não, agora eu já vou abrir também, o pessoal deve também. Vocês fizeram as questões? Legal. Aí agora eu já abro as perguntas de vocês. Depois, gente, o que mais tem? Cloro, não tem? Mais iodo, flúor, tá? O fósforo, né? O pH, bicarbonate fosfato. Mais ou menos isso aí, são dentre os principais que a gente vai ter dentro dos sais minerais. Ferro, principalmente contribuição na nossa hemácia, lembra? Pigmento sanguíneo, vai fazer as trocas gasosas. Basicamente, ele tem moléculas de ferro presas que vão prender o oxigênio, inclusive, para fazer as trocas gasosas. O cálcio, onde que a gente vai ter? Nos ossos, né? E aí, para participar, inclusive, do metabolismo, contração muscular, eu libero o cálcio do retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático da célula muscular, e eu destravo uma fibra para deslizar na outra e fazer a contração muscular. Cálcio também.
ativa a coagulação sanguínea. Quem é que ativa a cascata da coagulação sanguínea? O cálcio também. Tá? E ele é o fosfato de cálcio. Então, aqui também já tem fosfato, além dos o fósforo, né? No caso, participando, então, desse fazendo o tratamento fosfato, e dos nossos ácidos nucleicos, DNA, RNA, vão ter também esse componente. O potássio também participa da coagulação. Também aí a bomba de sódio e potássio, então as células nervosas, né? Células nervosas. O sódio, além dessa bomba de sódio e potássio, a gente também tem o potencial osmótico, regulação osmótica, que é o P osmótico, potencial osmótico, que é, por exemplo, puxar a água de dentro da minha célula no momento em que eu preciso obter mais água na minha corrente sanguínea, enfim, retornar os nossos vasos linfáticos, gente, eles funcionam porque o potencial osmótico também vai puxar, muitas vezes, né, a água para dentro do vaso de volta, né? Tem umas proteínas, como a albumina, por exemplo, que vai fazer isso, vai fazer essa recaptura. Então, a gente tem potencial osmótico, né, em quase todas as funções, principalmente na função renal, onde eu jogo sódio para o lado da alça de Henle e começo a puxar a água de volta para a minha corrente sanguínea, para não perder grande quantidade de água na urina. Também vai ter essa participação. O cloro, ele vai participar principalmente nos cloretos, né, a constituição, lembra? Do estômago, do ácido. E formação do ácido clorídrico, por exemplo, né? Então, que a gente estava falando hoje de manhã, né? O pH estomacal, por exemplo. O iodo, gente, a glândula tireoide, isso aí, a T3 e T4, são os hormônios da tireoide. Eu não sabia que era possível uma pessoa, tipo, às vezes ter hipertireoidismo e depois ter hipo. Pode ser. Agora ela tava com hiper, agora ela tá com hipo. A minha mãe tem curiosidade, ela retirou as glândulas. Tem que tomar um hormônio Ela toma pelo resto da vida. Só que mesmo assim ela ainda tem que fazer exames porque a tireoide dela pode estar alta. O normal é 3 a 5, a tireoide dela tava 10. Porque o medicamento pode ir acumulando também esse Então, o T3 aqui tem 3 moléculas de iodo, T4, que é outro hormônio também que acelera o nosso metabolismo, tem 4 moléculas de iodo, que eu preciso de iodo. Onde é que eu encontro esse iodo? Sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é NaCl, né, que é o sal, mais iodo. Sal iodado. Se vocês olharem na embalagem do nosso sal de cozinha, eles todos são iodados. Por quê? Porque a gente usa o sal constantemente na nossa alimentação e a gente também tem uma necessidade básica de quantidade de iodo diária. Por isso que a gente tem o flúor, gente, principalmente para prevenção de cárie, né? Então, prevenção da cárie. Então, tudo isso, gente, dentro da bioquímica da minha célula, inorgânico, então sai inorgânico. E aquele selênio? Também entra aqui em baixa quantidade, mas entra aqui, ó, o SE, que é o selênio. Ele participa principalmente da função da regulação sanguínea, de algumas funções metabólicas sanguíneas. Magnésio também. Magnésio, isso aí. Metabólico, magnésio e metabolismo. Dentro da mitocôndria, ele participa de algumas reações químicas. Então, a gente tem um monte de composto inorgânico, que é tudo aquela. Se eu pegar a tabela periódica soltinha, não é? Moléculas pequenininhas, não tem carbono e hidrogênio na sua constituição. Quando eu falo de compostos orgânicos, aí eu vou ter cadeias longas de carbono e hidrogênio. Se vocês perguntarem para a Isa dentro da química, ela vai te definir o que é química inorgânica. Estuda esses elementos, tabela periódica, etc, etc. Quando ela vai ver a química orgânica, ela vai falar de propriedades de glicídio, de proteína, os anéis aromáticos, que vocês estudam, cadeias cíclicas, alifáticas, blá, 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 blá. Eu não lembro quase nada mais também dessas classificações, mas a gente sabe que isso tudo é visto dentro da química orgânica. Então, os compostos orgânicos, basicamente, vão ser carboidratos,
ou também chamados de glicídios, ou também chamados de açúcar. Tá? Então, basicamente, o que são os carboidratos? Os vilões da dieta que a gente ainda estava falando, que eles são usados para gerar energia, mas ao mesmo tempo, na maioria das vezes, eu vou ter excesso de carboidrato na minha alimentação, que vai ser armazenado na forma de triglicerídeo dentro da sala adiposa. Olha a histologia elencada aí, e olha a fisiologia elencada aí também do sistema digestório. Ele na forma de glicogênio nas plantas? Nós temos glicogênio. Na planta, a planta tem amido como uma forma de reserva. Que é o glicogênio. Que é o glicogênio da planta, exatamente. O amido é a reserva energética dos vegetais e o glicogênio é a nossa reserva energética. Como é que eu vou usar basicamente a glicose? Ela tem uma sequência. Eu uso a glicose disponível na minha corrente sanguínea, primeiro, após uma alimentação. Não é? Eu acho que eu dei esse exemplo na histologia, né, para o pessoal do ex. E eu uso ele porque é mais básico. Por exemplo, vou sair para correr. Fazer que nem o Duval, né? Vou sair para correr de manhã. Tomei café da manhã. Comi uma banana, um ovinho mexido, uma coisinha mais leve, porque eu sei que se correr, né, se eu comer alguma coisa pesada, pode me dar uma indigestão, né? Eu posso passar mal. Então, se eu comer um mamãozinho, por exemplo, que é uma fruta, eu tenho carboidrato ali. O ovo tem fonte de proteína, de lipídio, etc. O que acontece? No momento em que eu digeri o mamão, eu tenho o açúcar da fruta, que é basicamente a sacarose. E a sacarose, ela vai ser quebrada depois em glicose mais frutose. Então, eu vou ter um pico grande de glicose na minha corrente sanguínea após aquele pedacinho de mamão que eu comi. A não ser que eu comi um pãozinho também. Então, já tem mais um carboidrato aí que vai me fornecer glicose. Quando eu começo a correr, os primeiros 20 minutos, que a gente costuma dizer, 20, 30 minutos, é só queimando o açúcar que está na minha corrente sanguínea. Depois, eu começo a queimar o glicogênio, que está no músculo e no fígado para manter o meu movimento. E só depois é que eu vou começar a queimar gordura. Por isso que é tão difícil de emagrecer também. Né? Por quê? Porque a pessoa precisa manter uma atividade física mais intensa por mais tempo para conseguir queimar o triglicerídeo. E aí eu vou retirar da molécula de gordura essa energia estocada na forma de 3 ácidos graxos associados a 3 gliceróis. O glicerol vem de onde? Dos carboidratos. Os ácidos graxos das gorduras. E o lipídio, ele é mais energético, ele é mais difícil de ser quebrado, né? Ele é mais energético, mas ele é mais difícil de ser quebrado. Na verdade, lembra que eu comentei ainda com vocês? A gente tem um processo chamado de gliconeogênese, que é a formação da glicose a partir de um desses outros carboidratos qualquer. Na verdade, por carboidratos não, das cadeias longas de carbono e hidrogênio, que eu constituo um carboidrato a partir dele. Então, eu pego, por exemplo, uma proteína, já vamos botar aqui então, as proteínas também são compostos orgânicos. Das proteínas, eu tenho uma cadeia longa de carbonos, vou botar aqui o C radical, que é uma cadeia longa de carbonos e hidrogênios. Depois eu tenho o C dupla O, OH, e eu tenho também o NH2, então nitrogênio. Grupamento amina, não sou tão pouquinho de química orgânica, não, né? Grupamento, é só o que interessa. Grupamento amina, aqui é o ácido carboxílico. E aqui, gente, dependendo da proteína, tem do aminoácido que eu estou falando, né? Que o aminoácido é a unidade básica de uma proteína. Eu tenho um monte de carbono e hidrogênio. Desses, eu posso pegar e reconstituir uma glicose, que a gente chama de gliconeogênese, tá? Que a gente vai usar para o metabolismo. São 3 questões cada outra. É porque eu tenho dúvida. Eu acho que a primeira estava certa. Que é por uma semana. Já vou falar sobre isso com Eu vocês. tenho dúvida nessa. Essa é uma questão que sempre gera dúvida, por isso que eu coloco ela na minha listinha, que é exatamente para a gente desfazer. Metabolismo basal é a energia necessária para eu manter meu corpo respirando e o coração batendo, tá? E aí vem uma questão interessante. É na hora, exatamente, tá? E aí, por isso que ele torna... Você pode ficar a questão. Tá certo, né? Tá certo. Eu acho que eu vi um professor da letra falando que não era glicogênio. Eu, mas não é glicogênio? Não, glicogênio. Foi glicogênio. Aproveitando que eu falei da gliconeogênese,
Então, eu pego os carbonos e os hidrogênios para gerar energia. Por isso que a gente não estuda, lembra que eu falei para vocês, a gente não estuda a metabolização de proteína, o ciclo de Krebs, toda aquela função da cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, da parte metabólica mesmo da respiração celular, a gente não vê para proteína nem para lipídio, mas tem. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar e vou usar. Vou tirar o grupamentamina, que vai constituir amônia, que vai ser excretada no meu sistema excretor, na urina, na forma de ureia, vai ser metabolizada no fígado e vai para a forma de ureia. E eu retiro da corrente sanguínea, esse aqui eu quebro mais, mas eu retiro a energia daqui, dos carbonos e hidrogênios, como se fosse uma glicose também. Porque a glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, então eu vou reconstituir uma glicose a partir dali. Então é basicamente por isso que a gente só estuda esse metabolismo. Depois vocês vão entender isso dentro da faculdade. Depois a gente também tem, então, os lipídios, como vocês já falaram, né? Que são basicamente as gorduras. Dentro deles, a gente tem principalmente o colesterol, que é o principal que dá fluidez de membrana na nossa célula animal. Mas a gente tem outros, por exemplo, nos fungos, o ergosterol, que seria um lipídio já próprio da célula fúngica, né? E a célula vegetal, a gente tinha discutido isso antes, né, Roberto? Ela não vai ter colesterol de membrana. É uma das diferenças também dentro da célula vegetal. E basicamente, gente, os lipídios, a gente vai ter, então, colesterol, os triglicerídeos, tudo isso são formas de lipídios, ó. Colesterol, os triglicerídeos. A cera, que impermeabiliza a célula, a estrutura da folha de alguns vegetais, impede que a água penetre, que ela não escorre, exatamente por conta disso. As abelhas produzem cera também, né? A colmeia, ela vai construir a partir de cera. É a mesma das aves. Exatamente, a cera que impermeabiliza as penas, que é aí especificamente da nossa aula já de sábado, né? Tem uma glândula chamada de glândula uropigiana, que vai produzir exatamente essa cera que impermeabiliza as penas em aves aquáticas. Pinguim, mergulhão, pato, vai estar dentro d'água. Então, eles não podem ter penetração da água no meio da pena, senão vai encher de água e vai ficar pesado, vai afundar. Para isso não acontecer, ele impermeabiliza a pena. Só que tem um problema. Depois já falar dentro da ecologia. Acidentes com petróleo, como o petróleo é ácido, ele corrói essa cera. E esses animais adquirem a capacidade de afundar no ambiente aquático em acidentes com petróleo. Então, o CRAN, que é o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, que tem em Rio Grande, eles pegam pinguins que se acidentaram com derramamento de petróleo e tem um monte de banheira em sequência que eles vão dando banho no bicho. Dá banho em uma banheira, bota bastante sabão, tira, vai para outra, até ele ficar bem limpinho. Posso devolver esse pinguim para o ambiente? Não, porque ele não produziu a cera de novo. Então, eu preciso esperar um tempo até ele produzir essa cera para liberar ele no ambiente. Olha que interessante isso. O Enem ama a ecologia, gente. Todos os anos cai a ecologia. Eu falei para vocês quando a gente fez aquele levantamento, né? Então, se liguem que pode estar relacionado ao lipídio, pode estar relacionado à cera, e o cara vai construindo a tua questão como uma questão de nível fácil ou médio, e vai lá para a ecologia e te dar um tchan, né? Porque mistura química, ele já vem na loucurada, né? Era isso mesmo, pode ser até em química. Pode ser toda essa contextualização. Essas questões a gente não identifica, a acidificação dos oceanos, etc. Às vezes a gente não sabe o nome da cera. Né? O único nome da é cera. Cera. Que é a glândula, vou botar aqui nas aves. Glândula uropigiana. Que é a que produz a cera. Interessantíssimo, né? O que mais tem de composto orgânico? Já falamos de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, que são cofatores enzimáticos, né? Vitaminas e ácidos nucleicos. E aí a gente vai ter DNA ou RNA. Lembra? São os dois tipos de ácido nucleico. Qual a diferença entre eles?
Uma delas de fora e outra de fora. Isso aí. O açúcar que compõe eles, que é aquela pentose, parece uma casinha, sabe, que a gente desenha na química. Deixa eu ver se eu consigo ver bastante. Então, tá, 1, 2, 3, 4, 5, não sei aqui. É reto aqui, não é? O em cima é assim, ó. Em cima é assim, eu relaciono a casinha exatamente por isso. Aí, agora sim. Flexão. Aquelas que falam. É. Então, olha só. Tem uma pentose. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora foi. 1, 2. Ai, vai me matar. Eu não vou apagar esse quadro também. Então, agora a gente tem aqui os 5 carbonos, tem grupamento fosfato e aqui tem uma base nitrogenada. Pode ser adenina, citosina, guanina. Lembra? No DNA, a timina vai estar presente. No RNA, a gente só não tem a presença da timina e no lugar dela vai ter o uracila. Mas a pentose, que é esse açúcar que compõe o ácido nucleico, ele é uma desoxirribose aqui e é uma ribose no RNA, por isso que deu o nome de ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico. E vem do termo em inglês, por isso que se inverte. Se vocês forem olhar qualquer vídeo sobre DNA em espanhol, eles vão chamar de ADN. Eu não sei porque que nós, brasileiros, não adotamos isso. A gente tem mania de botar tudo americano, né? Então, mas seria ADN, ácido desoxirribonucleico. Então, no DNA, quando a gente tem a fórmula química de qualquer carboidrato, agora eu vou mostrar para vocês, inclusive, no slide, ele é assim, ó, os carboidratos, vou pegar. CN, H2N, ON. Por exemplo, uma triólise, 3. Ele tem 3 carbonos, como uma triólise. C3, H, 2 vezes 3. O N é o número de carbonos, tá? Então, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. E 3, que é o mesmo número de carbonos, é o número de oxigênio. Esse seria uma triose. Uma pentose, penta, 5. Então, ele tem C5 como fórmula química. H2N, que é 2 vezes 5, 10. O5. Esse é a ribose, o açúcar do DNA, do RNA. Porque ele tem o mesmo número de carbonos, o número de oxigênio. O DNA, em vez de ter 5, tem 4. Por isso, desoxirribose. Perde um oxigênio dentro da fórmula química geral. Então, essa é a única diferença química entre o DNA e o RNA na sua molécula. É que a pentose do RNA tem 6 oxigênios, tem 5 oxigênios, que é o mesmo número de carbonos, tá? E no DNA perde um oxigênio. Então, ele tem 4 oxigênios e 5 carbonos. Tem alguma relação dele ser a metade, o C3H6O3 ser a metade de uma glicose? C6H12O6? Da glicose? Ó, ele é uma hexose. Então, hexa6, C6, H12, O6. O que tu perguntou agora? Tem alguma relação daquele ser a metade? Tipo, sei lá, a 2 dele formar algo? Não? Não, na verdade, no metabolismo, vocês vão ver que a glicose vai ser quebrada, inclusive. Tá. E aí a gente quebra no piruvato, que vai entrar dentro das reações metabólicas. Olha só, o ácido pirúvico ou piruvato, que a gente vai chamar. Basicamente, ele tem 3 carbonos. Então, eu quebrei a molécula de glicose na glicólise, que é onde eu quebro a glicose, que é antes dela entrar na mitocôndria, no citoplasma, eu quebro ela em composto com 2 compostos com 3 carbonos, bem ao meio eu quebro ela. Isso já gera energia, porque vai me gerar como saldo energia. Quem faz só a fermentação, por exemplo, gera apenas 2 ATPs no processo de fermentação alcoólica, por exemplo, fermentação lática, gera 2 ATPs. A minha célula também vai gerar, na verdade ela gera 4, só que ela gasta 2 para quebrar a glicose ao meio. É um investimento, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? A nossa célula segue quebrando os outros carbonos que foram da glicose no ciclo de Krebs.
E a bactéria não tem essa propriedade. Então, ela produz 2 ATPs, que são 2 moedas energéticas para a célula, e nós produzimos cerca de 30. Né? Aí vai variar de autor para autor, 30, 36, 38, tem alguns que falam. Mas é um monte de ATP a mais, porque a gente é um organismo complexo. E a bactéria não, ela é unicelular, então ela precisa de tanta energia. Então, é exatamente essa comparação do metabolismo. Então, o DNA, ele tem uma desoxirribose. O RNA, ele tem uma ribose. O DNA, ele é dupla hélice, então a gente chama que a fita é dupla. E o RNA, ele é uma fita simples. Eu não tenho uma cópia daquela primeira fita do outro lado que nem o DNA vai ter. Agora já tá melhor assim, calma, vai parar de falar. Vou dar um outro mais pra ela. Ai, ai, ai. Quem é que pareia com quem nas bases nitrogenadas, lembra? Se eu tenho um DNA, eu tenho uma fitinha de DNA aqui, as bases nitrogenadas, a fita do outro lado vai ser o correspondente. Aí, a TCG. Então, adenina, DNA, adenina sempre vai parear com a timina e a citosina sempre vai parear com a guanina. E a ligação, que é chamada de pontes de hidrogênio, ela é dupla na adenina e a timina, e ela é tripla na citosina e na guanina. O que significa isso? Que eu preciso ceder mais força para separar a citosina e a guanina. Nunca lembro de qual tem três. Aí eu vou te dar os macetes, tá? Quais são os dois? Os antigos. Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Na verdade, só invertido. Porque aqui também, sempre que tiver uma guanina de um lado, tem citosina do outro, porque tem uma citosina, tem uma guanina. De para os meus alunos relacionarem num evento mais moderno, porque esse macete é antigo, ninguém, vocês sabem quem é Aguinaldo Timóteo, Gal Costa? Tu não sabe, já não lembra mais. Conhece o Luiz, conhece a Carol. Eu botei assim, modernizem isso está muito antigo, gente, ultrapassado. Gabriel Chapecó, que é um jogador de futebol que deram, e a Rita. Aí eu de quem? O Gabriel Chapecó, como ele é um jogador, ele é musculoso, então ele é mais forte que a Anitta. Por mais que eu ame a Anitta. Por mais que tu ame a Anitta. Mas o Gabriel Chapecó, como ele é um jogador, ele é um atleta, ele tem mais musculatura do que ela. Não que seja de força, de presença, né? De presença. Então, gente, sempre que eu tiver uma adenina de um lado e uma timina do outro, sempre que eu tiver uma guanina, eu tenho uma citosina e vice-versa. Se eu tiver uma timina aqui, eu tenho uma adenina e assim sucessivamente. Na minha dupla hélice do DNA, tá? No RNA, aí vem uma questão interessante. Quando eu vou copiar essa minha fita de DNA e vou produzir... Não. Hoje é até 7h30, né? Tô confundindo com 15. Não, mas é pra horário mesmo, tá? Calma, tem mais um período. Mas aí, o que a gente tem? Então, aqui, ó. A Carol ficou mirando com uma cara de ponto de interrogação. Vou botar aqui uma sequência. Eu ia pedir pra explicar esse A e T aí. G, T, A. Isso aqui seria uma fita do DNA. Uma fita. Eu vou só duplicar. Vou dizer quem é o correspondente do outro lado. Tá. Pensa no DNA, naquela dupla hélice, aquele desenhozinho que a gente faz, sabe? Ele é todo assim. E aí ele vai ter isso aqui no meio, ó. Assim, como se fosse uma escadinha em espiral. As escadinhas são as ligações entre o A e o T, o C e o G. Tá? Olha só, se eu tenho o A desse lado, quem é que eu vou ter do outro? O T, Anitta. Se eu tenho C de um lado, eu tenho o G do outro. Se eu tenho G de um lado, eu tenho C do outro. Se eu tenho um T de um lado, eu tenho o A do outro. Se eu tenho o A de um lado, eu tenho C do outro. Isso aí. Já soube me dizer. O DNA, ele é uma fita dupla. Então, significa que isso aqui é o corrimão da escada, esse aqui é outro corrimão da escada. E aqui no meio vai estar a ligação entre os dois. A Anitta é mais fraca que o Gabriel Chapecó, então é 2 ligações e 3
para C e G. É isso mesmo. E aí tem uma questão interessantíssima também, que eu já vou matar uma charada de uma questão do Enem ali, que a gente comentou na outra aula, inclusive no intensivo, que é a questão que todo mundo disse que foi a questão mais trouxa que já viram na face da Terra. Aquela do teste para o Covid-19 falando da RT-PCR. Foi ou não foi? Foi. O que eu faço, Desculpa, gente? gente, eu tava fazendo uma prova de medicina já. Não, mas é bem aprofundado. Assim como quando cai um exame de DNA, o aluno que só fez colégio não sabe identificar as proteínas que tem no pai, na mãe e na criança. E basicamente eu vou correr com uma reguinha e vou ver a proteína que tem na criança ou veio do pai ou veio da mãe. Não pode ter vindo de outra pessoa. Então, não, ou veio do pai ou veio da mãe. Aí ele não vem com genes recessivos que não vai colar. Veio com o amigo do pai. No caso, o amigo do pai pulou a linha de confiança, de amizade, né? Rompeu o ciclo de confiança aí. E aí a gente vem com essa questão, gente, porque quando o nosso ribossomo, que é o organelo especializado em produção de proteínas, tá? Ele vai produzir uma proteína minha. É uma coisa urgente. É fofoca. É Não. fofoca. É que eu fiz o meu. Para renovar o passaporte, eles pedem o endereço daqui onde que eu estudo. Ah. Daí eles provavelmente possam ligar para ele. Tá, então eu Eu deixo. quero só deixar avisado. Pode ir, mas... Pra ver se vai ver isso. Ai, que chique, né? Não, não precisa. Hoje eu tô assim, ó, só o cabo da vassoura. Tá só o pó. Gente, de manhã trabalhando. Idem, minha amiga, né? Faz parte, faz parte. Quinta-feira pra mim ficou pauleira. Meu Deus. Agora que horas? Porque eu acordo 15 para 6, eu dou aula das 7h30 até 15 para meio-dia. Eu saio, chego em casa, vou pro Delício, porque eu dou aula de tarde lá, umas turmas de dependência, 1h30 da tarde. Aí eu saio 3 delas, eu boto minha roupinha, vou pra academia, eu venho pra cá depois eu tenho que dar aula aqui às 6. Das 6 até 15 para 7, vou pra lá, chego na pizzaria, já tem pedido. Aqui hoje também, eu saio das 7h30, tem tudo lá. Hã? Também. Também. Sabe Então, por que assim, a gente tem aula? Não, Eu não tinha gosto de aula. aula. Ultimamente eu não gosto. Eu vi. Que tava mantendo em pé, né? Acho que é isso, do efeito rebote, agora que o energético está. Ele voltou na minha corrente sanguínea hoje. Hoje eu tô com uma energia, né? Coisa boa, né? Gente, então olha só, quando o ribossomo ele vai produzir as minhas próprias proteínas, aí tem uma questão interessante. Eu consumo uma proteína. Então, onde eu retiro os aminoácidos para construir as minhas proteínas? O aminoácido é aquilo ali. Aquilo ali é um aminoácido. Pensem na proteína como se fosse um colar de pérolas. Cada pérolazinha seria um aminoácido específico que vai ser adicionado na minha proteína. E quem é que coordena a sequência? Que tipo de pérola vai primeiro, quem vai depois? Que é o aminoácido? É o meu DNA. Da onde vem esse aminoácido? Quando eu consumir carne ou soja, feijão, proteína de origem animal ou vegetal, tá? Então, eu quebro em aminoácidos, de hoje de manhã, né? A gente digere... Ah, caiu a gravação. Eu que passei. Não, acho. Não, é. A bunda do Luiz deu um fibro. Acho que bloqueou. Eu quebro em aminoácidos e absorvo lá no meu intestino e vai para a corrente sanguínea. O aminoácido, ele entra por transporte passivo dentro da minha célula. Como ele é grandinho, ele passa por uma permease, que é uma proteína atravessadora, como se fosse um túnel, e ele vai para dentro da minha célula, aonde eu vou construir a minha própria proteína. Por exemplo, nosso cabelo, se eu dissesse que me definam fisicamente, eu tenho cabelo liso. É uma característica das minhas proteínas. Quem tem cabelo mais crespo aí, acho que o Luiz, né? Então é mais ondulado. As proteínas já fazem duplas e triplas ligações, tornando ele um pouco mais ondulado. Então não é crespo, né? Mas é ondulado. Então é diferente. Porque eu também é um pouco ondulado, né? Ele é mais. Um pouco ondulado. Então a proteína, ela não é uma ligação reta, ela já tem duplas e triplas ligações, vai novelando um pouquinho mais.
Quem é que define o meu cabelo ser assim e o cabelo da Manu ser assado? DNA. Assim, assado. Não, não é. Então, vou dizer, dela ser assim, então, Carol tá tudo na mesma coisa pessoal hoje. Então, o que que acontece? É o meu DNA. Ele vai dizer, a Júlia tem cabelo. Mentiu pra vocês, né? Ele é química. Ele tem cabelo escuro. Isso aqui da Barbie a gente paga pra ter. Tá? Ele vai lá no salão. Né? O Roberto já é natural, né? Desnaturação da proteína, né? Não, o meu já é liso. Ah, O tá. meu já é liso, mas quem alisa faz a desnaturação. Tá. Que é química ou térmica. Fica tão horrível o cabelo. Porque a gente perde um monte de nutriente na descoloração. Por isso, aí perde as proteínas, os aminoácidos do cabelo a gente perde. E aí exatamente por quê? Porque eu quero que a melanina saia de dentro que constitui a cor preta, saia de dentro do fio. Então, o que acontece? Eu produzo mais melanina do que o Roberto, por exemplo, no fio de cabelo. Ao mesmo tempo, o meu cabelo ele é liso, então ele vai ser diferente da Manu e do Luiz na sua configuração. A sequência que eu preciso para montar meu cabelo está no meu DNA. E a cada 3, olha só que interessante, a cada 3 dessas bases nitrogenadas aqui, eu tenho o que a gente chama de códon, e eu vou produzir um RNA mensageiro, na verdade, ali. Então, eu copio, como se fosse aqui a fita de DNA, aqui seria o meu RNA. Aí tem uma questão interessante também. No RNA eu não tenho a timina. Eu vou ter a uracila. Então, eu só vou trocar aqui, ó. Aqui eu copiei essa fita. A transcriptase, olha só que Vai ser outra justamente porque um oxigenamento. Vai ser outra justamente porque um oxigenamento. Não, na verdade ela vai ser outra por ser um RNA. Ele vem e copia a informação do DNA. Então, as ligações que juntam eles são quebradas no momento que eu vou fazer a transcrição e tradução. Então, eu quebro essa fita, que a gente chama de DNA helicase, ela quebra a dupla hélice, e aí eu vou copiar essa fita no RNA mensageiro, que vai sair do núcleo da minha célula e vai passar no meio do ribossomo. Ele vai ter uma solubilidade maior. Eu tenho muita dificuldade para lembrar a tradução, transcrição. Então, vamos lá. Isso aqui é o dogma, vamos lá, dogma da biologia, ou da vida. Ó, o nosso material genético ele tem a capacidade de se duplicar, de aumentar em quantidade, inclusive quando a célula vai se dividir, ele se duplica, está dividindo exatamente em 2 partes iguais, na mitose, por exemplo. Ele tem um processo também que a gente chama, então, duplicação. Depois ele tem outro processo chamado de transcrição. E eu tenho outro processo chamado de tradução. Se eu der um texto para vocês, a Ana der um texto para vocês, a Ana faz isso na redação, transcrevam isso num texto. O que vocês vão fazer? Copiar qual e tal. Copiar sem perder o sentido, né? Tal e qual sem perder o sentido. O RNA, ele faz isso, ele copia as informações das bases nitrogenadas do meu DNA para uma fita parecidíssima sem perder o sentido, o significado. A cada 3 daqueles ali, eu chamo de códon, que vão ser lidos pelo meu ribossomo. Vai criar que muda por U mesmo, é o T, né? Eu tirei o T, que eu tinha duplicado no DNA. Eu usei a mesma fita para fazer o RNA. Então, eu só tirei o T e botei o U, que é a uracila. Então, olha só, gente. É mais tinta? Não tem tinta aí, elas cansam. Elas cansam. Olha só, obrigada. Vamos vir com o verdinho aqui. Esse aqui seria o RNA mensageiro, que é aquela fita que foi copiada. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, eu vou ter um aminoácido, que a gente vai ter o anticódon. Então, a gente chama de códon, que seria o código, e o anticódon, que seria a tradução. Que seria bonito, tá? Beijo. Obrigadão. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Ah, é. A tua aula ficou? E a minha? A tua pode ser quarta? Eu queria que fosse assim. Só se for as quartas. Tá, pode ser. Pode ser quartas, quartas, pode ser muito contato.
Das 5 às 6. E ela vai contar tudo. Mas é só essa semana. Eu queria depois voltar para Aí depois a gente conversa, mas ela vai trabalhar na aula dela. Não, é fácil. Amanhã ela tá aqui. Tá, Peguei o primeiro lá da fita, ó. O GC. Então, esse seria um códon, que é o código, para o aminoácido correspondente, da onde eu vou resgatar do citoplasma da minha célula, que já estava dentro. Então, eu vou juntar uma pérola específica de um aminoácido. Depois, eu vou ter, aí eu preciso de 3, tá? Tem A1, vou botar um G. Aí eu vou para a tabelinha do anticódon, vou ver qual outro aminoácido vai ser adicionado. Aí eu adiciono ele aqui. Então ele vai construindo, gente, um colar de pérolas. Esse colar de pérolas é a minha. Essa é a tradução. Essa é a tradução. Então, quando eu transcrevo, eu vou fazer um RNA mensageiro. E aí, a partir da informação que ele copiou, eu traduzo num aminoácido específico. Então, esse é o processo de transcrição, de tradução, que seria os aminoácidos da proteína. Quem é que traz esses aminoácidos do citoplasma? O RNA transportador. Ele vai lá e cata. Então, ele é o RNA T, transportador. Os que a gente estuda, tem mais depois, né? São 3 principais. Isso, mas principalmente a gente estuda o RNA mensageiro e o RNA transportador, eles são os principais. Depois é o ribossomo, tá? Aí a gente vem com a questão exatamente do ribossomo, da construção. Tá? Pensem no ribossomo como se fosse uma impressora onde eu estou escaneando um texto. Tá? Então eu tenho ali, ó, ou melhor dizendo, eu trago para os alunos, né? Vou fazer um bolo e não sei, quero fazer um bolo de milho. Vou lá para o Google e digito como fazer bolo de milho. Ah, tu vai precisar de fubá, geralmente não é o que é usado para fazer. Vamos lá, Roberto, porque eu das ovos, leite, talvez vá, água, açúcar, fermento, aí ó, a Carol lembrou do metabolismo. Então, o que eu vou fazer? A receita, que é quem eu vou usar, tá aqui, ó. Os ovos, o fermento, o ovo, entende? A cada 3 desses eu vou lendo e vou traduzindo. E aí, lá eu estou juntando. Então, o RNA transportador está catando, está trazendo os ingredientes para mim. Vamos ver que eu vou ter o Roberto para me auxiliar, mas vai ter eu auxiliar ele. Masterchef aqui é ele. Lá na pizzaria eu sou só o entregador, né? Então, o que acontece? Ele está juntando os ingredientes, eu sou o transportador, está trazendo para ele. Ah, esse aqui é o ovo que tu pediu, esse aqui é o fubá que tu pediu. Esse é o ribossomo lendo a fita. Lendo a fita, exatamente. Gente, aquela tabelinha que a gente vai ter códons, eu traduzo em anticódons. Então, eu vou para a sequência. Vou dar CGU. Quem seria ele? Eu vou para a tabelinha de colocar o aminoácido. Ninguém sabe aquela tabela de cor. Então, não se mate decorando. Tá? É uma tabelinha que a gente vai ver dos aminoácidos anticódons. Ninguém tem que saber de cor. Se o cara for te cobrar uma questão, ele vai te dar a tabela. E aí, tu vai fazer esse processo. Tá? Gente, tem uma proteína, uma enzima, que a gente chama de RNA polimerase, que é aquela que pega essa fita e duplica ela no meu DNA, para aumentar a quantidade da duplicação lá, tá vendo? É a DNA polimerase. Se ela pega uma sequência que não está correta na fita que ela duplicou, ela vai e corrige. Vamos dizer que aqui com esse G, eu botei errado, pareando com o G, eu botei um A, uma adenina. Não é quem pareia com o G, é o C, que é a citosina. Então, ela vem, corrige e bota o aminoácido, a base nitrogenada correspondente. Ela vem e corrige. Por isso, gente, que quem tem DNA como material genético tem essa enzima, que é a DNA polimerase, e ela permite que o nosso material genético não mude tanto quanto quem tem como principal material genético o RNA. Aí vem do vírus. O SARS-CoV-2, que causa Covid-19, ele é um vírus de RNA, que significa que ele muda, ele pode sofrer mutações o tempo inteiro, porque ele não corrige uma sequência errada. Então, quando ele foi usar a minha célula para se reproduzir, foi copiado uma sequência errada, ela vai permanecer ali. E ela vai mudar, às vezes, a própria proteína, que aí a gente chama de mutação. Silenciosa
Vocês veem que às vezes esses códigos se repetem. Por exemplo, CGU seria um aminoácido específico. Vamos dizer que seja valina, tá? E aí, não sei, não decorei. Ninguém sabe essa tabela de Gauss. Depois, se eu pegar o C e botar um C e um U, vamos dizer que também seja valina. Então, não muda a pérola, o aminoácido. O que significa isso? Uma mutação silenciosa. Não foi lida. Por quê? Porque o aminoácido é o mesmo. Então, não mudou a forma do meu cabelo, não mudou a cor do meu cabelo, porque é igual. É o mesmo aminoácido. Então, isso é o que a gente chama de mutação silenciosa. A mutação em si é quando eu troco, por exemplo, na anemia falciforme, eu troco um aminoácido pelo outro, e a hemácia perde a forma. Ela fica em formato de coisa, que é meia-lua, e não é uma bonitinha, redondinha. Então, ela fica assim, e ela perde a capacidade de transportar oxigênio. Isso é uma mutação lida, tá? Que é uma mutação ao pé da letra, literalmente. Outra questão, gente. Aí vem a questão da PCR. O que é a PCR? E o que é aquilo da epigenética também, que é uma coisa de... Por fora do meu material genético, eu posso sofrer metilações ou adições de outros radicais por fora do meu DNA que podem ser dadas. Se alterar a fita em si, Sem alterar a sequência das bases mas nitrogenadas. altera as coisas que vai produzir. Exatamente. Por exemplo. Aí vem uma questão interessante. Por exemplo, quando eu vejo uma família onde o pai é alcoólatra, o avô é alcoólatra e o filho também é alcoólatra. É epigenético? Vai refletir nas gerações futuras. Por epigenética. Professor, e deu que eu era foda. Eu juro, eu te mostro, olha aqui, ó. Eu já vi até tempo de assistir uma unha, sabia? Um feriado, mas ele se ele lembrou da aula depois, eu não sei. Resultado de exames, vou te mostrar. Aquela síndrome de Fatal tem a ver com isso? O alcoolismo é isso da epigenética. Porque a metilação está por fora do meu DNA. E aí o que acontece? É uma alteração por fora do meu material genético, mas vai me trazer um comportamento. Tem uma justificativa. Por ser tem uma por ser comportamental. ATL, o que é ATL? que loucura. Transmirase pirúvica. Tá, e vem do piruvato. É do. Coisa aqui do. Da mitocôndria. Tá, mas o biológico fez o exame de fígado? É, do fígado, isso mesmo. Aí deu alto. Deu muito alto. Tá, mas a pergunta, quantos dias antes tu bebeu? Uma semana. Que tu não bebia? É. Ah, então... É cirrose? Não, pode ser uma doença de fígado. fígado. Pode ser. Pode ser doença de fígado. Porque geralmente pra tu fazer esse exame... Não, mas aí tem tá muito 48 horas. alto, não deu muito alto. Deu 40. Aí tudo normal, pode ir até 85. Não, pode até 45. O que é a PCR, gente? É a reação Do meu namorado veio que pode ir até 85. em cadeia Mas aquele 24 da horas que tinha bebido. polimerase. Tá, Lembra que eu falei que a polimerase, ela corrige uma sequência, mas ela também é responsável pela duplicação da fita do meu DNA. Liga? aquela doença, síndrome de Fatal, tem a ver com DNA ou com RNA? Tem a ver com os cromossomos sexuais. Não, de fato não, é alossômica, né? De fato é alossômica. Tem a ver com um número específico de cromossomo que sofre alteração. Eu não lembro, acho que é de Pato, é o cromossomo de número 13 que vai estar, em vez de estar duplicado, que vai estar trissômico. Veio um a mais, ou no espermatozoide ou no óvulo. Na verdade, ele é um... Que nem a síndrome de Down, que é do cromossomo 21. Trissomia do cromossomo 21. Tá? Bom, na PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, eu aumento a quantidade de material genético para mim identificar uma espécie. Porque às vezes a quantidade que vem, principalmente no vírus, que ele é muito pequenininho, é difícil de fazer identificação. Então, na PCR, eu aumento, se ele for um vírus de DNA, porque a PCR ela só tem ação sobre o DNA. Lembra que eu falei que quem tem DNA tem a reação da cadeia da polimerase. Então, para acontecer isso com um vírus que tem RNA como material genético, eu vou fazer
uma transcrição ao contrário antes de começar isso aqui. Transcriptase reversa, que era a resposta da minha questão. Então, olha só. Qual é o normal desse processo de transcrição? De RNA, de DNA, que é que estava o meu dedo. Vou até sentar para me matar. De DNA para RNA. Isso é uma transcrição normal. O HIV, gente, quando ele entra na nossa célula, ele vem com essa enzima transcriptase reversa, que ele é um vírus de RNA. Quando ele entra na minha célula, ele se transforma esse material genético dele em DNA para incorporar o DNA da minha célula. E é um linfócito, é uma célula de defesa. Então, eu fico com a minha imunidade comprometida, porque ele vai comprometendo vários linfócitos ao passo que ele rompe a célula e libera novas partículas virais. Então, ele é, inclusive, chamado de retrovírus, não porque ele é de brechó, né? Não é por conta disso, é porque ele faz uma transcrição ao contrário, de RNA para DNA. Por isso que é difícil de desenvolver vacina, porque ele é muito instável, geneticamente falando, porque ele é um vírus de RNA também. Então, olha que interessante isso, gente. Eu converto o RNA, então na RT-PCR, eu vou amplificar, eu vou aumentar a quantidade de material genético no DNA, mas para isso eu tenho que ter o DNA como base. Então eu transformo de RNA, eu transformo de RNA para DNA, e aí agora sim eu vou fazer a reação PCR. Eu vou ampliar o material genético duplicando essa aqui, aumentando as quantidades. Aí eu consigo fazer identificação. Por isso que eu disse para vocês, eu preciso de muita competência. Uma criança, ela pode puxar mais o DNA da mãe ou do pai? Ou é tipo igual? Na verdade, ela sempre nos cromossomos, ela vai ter um par de cromossomos para cada característica, um veio do pai e outro veio da mãe. Só que às vezes um é dominante e o outro é recessivo. A gente vai ver isso na genética depois. Então, o dominante vai prevalecer sobre. Geralmente o dominante é sempre do pai, né? Da mãe. DNA mitocondrial é sempre da mãe. Geralmente o DNA, eu acho que o principal é sempre do pai, porque não, as crianças não nascem com a cara dos pais. Só quem determina o sexo é o espermatozoide. Porque a mulher ela é XX. Quando ela gera os gametas, ela doa X, que é o último parzinho de cromossomos que a gente vai ter no nosso conjunto genético. O pai é XY. Então, ou ele doa outro X, ele gera metade dos espermatozoides dele são X, metade são Y. Se ele doar outro X, uma menina, porque a mãe já doou X, uma menina. Se ele doar um Y, XY, um menino, porque o pai doou um espermatozoide Y. Quem decide isso é a sequência. São iguais os X da mãe, são dois X. São dois X. Exatamente iguais. Exatamente iguais. Na verdade, aí a gente tem uma questão interessante. Um deles fica ativado e o outro inativa, porque são duas cópias do mesmo. Então, ele vira só uma cicatriz dentro da célula que a gente chama de cromatina sexual. Dá para controlar, tipo, no laboratório, eu quero uma menina. Dá para controlar isso? Segundo algumas expressões, já estão a caminho de ser possível tu ir lá e fazer uma pesquisa clínica para escolher esse espermatozoide aqui. Que aí tem que fazer Eu seguia mas seria possível. Assim como na biotecnologia eles já pegaram uma mulher, acho que eu já falei isso para você, chegou a pegar biotecnologia? Sim. Eles já pegaram duas mulheres que queriam engravidar. Um casal de homossexuais mulheres. E aí, o que eles fizeram? Pegaram o óvulo de uma e transformaram em espermatozoides. Pegaram só o núcleo do óvulo e inseriram dentro de um espermatozoide vazio, sem núcleo. Tiraram o núcleo do espermatozoide. Fizeram uma enucleação. E aí, eles botaram material genético de uma com a outra. Que legal! A criança tinha as características das duas. Nada que Legal, eu sou legalíssimo, né? A parte mais legal da biotecnologia. Então, é muito interessante isso, né, gente? Então, aqui, gente, ele já viu um subsídio com um monte de coisa. Como é bom ter dinheiro. Eu segui um cara que ele tinha uma síndrome. Ele morreu ontem, aliás. Ele perdeu os 3 filhos, meu. Uma filha de 12, aí morreu o filho dele. Ele morreu de câncer. Tá, mas o nome da síndrome que ele passou. A Helena É síndrome de Li-Fraumeni. Essa eu não vou falar. Mas deve ser genética. Ai, tá aqui, não é dele. Deve ser genética.
Ele Não, comeu mas de é assim, não, vai ter uma Mas o é fácil, ele para pra tá. Na hora a prova já Já tá no pacotinho. Aqui, ó. A síndrome é caracterizada por alterar o GNT Mas na P50. católica pode cair. Eles fazem equivalente, né? Legal. Eles têm o ano inteiro quase um dia antes para ter. E aí depois anula um monte de questão É, que não passa só assim. revisão. A prova. Só assim mesmo. Acontece. Quais as questões que vocês querem fazer? Vamos lá. Professor, se quebrar, amanhã tem vestibular, Para ser fonte de nutrição, tem que quebrar a lactose. Quebrar. E aí, se tornar uma dieta. Ah, bactéria, tá. Vamos ler. Não, Vamos ler. porque ele falasse do láctico. Ah, por isso? Tá, mas o ácido lático ele é formado pela quebra da glicose do leite, da glicose, da lactose, glicose e Quase que vai ser a fonte de energia. Não é, a lactose. porque as bactérias usam, todos os seres vivos usam como principal fonte de energia a glicose. Tá. Então vem por aí. Qual outra? Eu vou ter que... Tá. Muito obrigado, sem falar. Tiver dúvida, mais alguma outra? Essa 7. Eu ia perguntar dessa 7. Tchau, meu querido. Tchau. Tchau. Ah, legal. Membrana. Visando explicar uma das... Não está mostrando, não. Tá. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida e, em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas da membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humanas. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência em cores diferentes. Gente, aí vem a teoria sobre a membrana celular. O que ela te diz, gente? Vamos lá. É bioquímica da célula também, né? Não deixa de ser. Os fosfolipídios, eles vão constituir a membrana da minha célula. Eu quando essa folha, sabe? Foi. Foi na segunda, não, quinta. Eu tô perguntando de outra folha. Foi de quinta. Eu tô perguntando de outra folha. Não é essa daqui? Ah, É essa. eu tô perdido. Olha por isso. Que questão Não, eu nem sei, eu digo, não é questão de 7 ou 6. Eu não vou comer hoje, hein? Vou pedir um Mac. A síntese é aquela doença. Durante uma aula, a professora apresentou uma pesquisa, foi? Ei, Luiz, o que tu vai fazer pro café? Que eu não fiz. Tá, é 7 que O que tu vai pedir pro café? Um Mac? Eu trouxe. hoje tu não tomou nada de fim, né? Não sei que jeito eu tava. Pô, nós temos uma padaria bem pertinho daqui, meu. Sim. É uma quadra, e a Nova Estoril. Ah, nossa, tá vendo? É verdade. Quarta-feira eu vou pedir uma pizza. Vamos lá buscar uns hambúrguer. Hambúrguer, pode ser mesmo, né? Tá, fechou. Vamos pegar. Não, tu vai depois pegar uns hamburguinhos, pronto. Meu, eu tô Vou comer minha mãe. Só apertando o bicho, eu tô até pedindo hoje. Tá só de chimarrão ainda. Por isso que ela né? veio Tá dando de fato, porque tá só de chimarrão ainda. Capaz de dar uma gastrite na pessoa. Meu pai me manda todas as cagadas, ele me Ai, manda. mas tem 4 quilos semana passada. Ó, mesmo com o Mac. Gente, eu pedi um Mac, mas eu tava com um monte de coisa. Eu pedi sexta-feira, comentei com essa aqui. Eu te falei que eu pedi um sanata sexta-feira. Eu, na metade do lanche, eu tava comendo a força do lanche, porque o lanche já tava frio. Na verdade, um baita de um cabelo, assim, nem dava pra falar que às vezes eu puxei no meio, assim. Eu tô sempre de topinha, seria por causa disso. Mas Não, eu penso mas não interessa. não está nada. Tá, mas tipo, o molho coisa dele que faz, né, tu? É, É Masterchef. mas às vezes eu acho Não que está nada. mais. Era pro pessoal usar a touca, né, uma lancheria grande. Tem que usar. E veio com, tipo, E o o cabelo meio do lanche. cabelo comprido, eu digo pra ele, olha, pra ele bem esses cabelos, te olha no espelho, mas tá tudo dentro da touca. Eu vi um menino que chegou uma pizza com um pano sujo em cima. Quem? Um
um meme aí na internet que eu vi que veio a pizza e você lá como conseguiram fazer isso. Eu tava comendo lá em casa uma vez de uma padaria que eu sempre poderia achar uma larvinha de mosca. Ai, que nojo. Eu já peguei cabelo, eu já peguei isso. Falar dessa síndrome, eu achei interessante. Deixa eu ver aqui, cadê? Professora, bota 7, senão a gente. Tá, eu quero mostrar uma imagem pra vocês que eu acho que eu mandei ali. GNTP 53. Fazendo com que a produção de proteína responsável por impedir o crescimento de tumores seja insuficiente. A P53 é uma proteína que a gente vai ter na constituição da nossa célula do metabolismo energético. Aqui, ó, são 7h19. Ela induz a apoptose. Quem? Os caras esconderam, ó. Uma merda. Gente, tá Eu também botou na cadeira. É dia dos pais, meu pai, o cara vamos lá descarregar o caminhão de sábado. Tá de sacanagem com a minha cara. Eu não mandei os slides. Eles não estão aceitando. Gente, eu aceito trabalhar pra ele. O Jorge vai ter que chamar PD. Esse aqui que tá aberto é o do portal? Né? Eu tinha as imagens ali, mas eu vou falar então. Eu achei que eu tinha mandado uns slides aqui. Mas eu mandei? Não, tô louca. Tá, não interessa. Vamos falar aqui, ó. A teoria sobre a constituição da membrana é a teoria do mosaico fluido. O que ela te diz? Que os fosfolipídios, que são os constituintes da nossa membrana, eles têm esse grupamento fosfato, que é uma substância polar, e uma cauda lipídica, que é a polar. Oi? Mas o Neco tá aí. Então, olha só, a minha membrana, ela é fluida exatamente porque esses fosfolipídios, eles começam a se unir assim, ó, eles formam uma dupla camada. Que é na próxima. E aí os canais de proteína atravessam a minha membrana. Às vezes eles atravessam completamente, às vezes perifericamente. Então tem canais aqui de proteína. Quando eu olho de cima, é como se fosse um tapetinho com essas cabeças do fosfolipídio para fora. E as proteínas em formatos variados. A melhor fluidez é quando os dois estão tortinhos, né? Exatamente, quando os dois estão quebradinhos, que inclusive tem uma questão aí Essa tech que seria vai falar então, disso. Ai, tem elas que eu estão nem fiz, mobilizadas. porque tantas vezes. Aí tem uma. Que não tem graça de responder. Tem umas 3, 4 que eu nem fiz, porque a gente já fez tantas vezes que nem tem graça. Elas se movimentam Porque várias vezes comigo. Nem tem graça. E eu falo delas para vocês. Sim, é. Olha só, gente. Segundo o Amades, que é um dos autores melhores assim, que já escreveram livro didático da biologia, os fosfolipídios eles funcionam como se fossem pessoas numa dancinha de festa junina. Que eles se movimentam livremente pela cabeça desse aqui, uma hora está aqui, outra hora está lá do outro lado da membrana. O que significa? O cara marcou exatamente para ver isso. Então, eles se movimentam livremente, trocando os pares. Sabe a dancinha de festa junina, que é aquela que vem, troca o parzinho e vai indo? O fosfolipídio ele consegue andar na membrana. Então, ele está marcando exatamente isso. Olha então aqui, é a T. Movimento livremente do plano da bicamada lipídica. Olha só, por que ele mostra ali, ó, na etapa 1, célula do camundongo e célula humana. Célula do camundongo tem aquelas proteínas pretinhas, né? E a humana é um quadradinho vazio. Tá vendo ali? Depois, quando ele faz a fusão, fica metade com as pretinhas, metade com quadradinho vazio. Quer dizer, metade do camundongo, metade humana. Depois de um certo tempo, na etapa 3, ele botou os anticorpos para marcar. O anticorpo é específico para cada tipo de proteína. Então, eles se ligaram no camundongo, se ligaram no outro. O que aconteceu depois de um baita tempo, 40 minutos? Um intercalado com o outro. Isso significa que eles se redistribuíram na célula. Eles caminharam, eles trocaram de par. Então, eles se movimentam livremente no plano da bicamada lipídica. Foi? Mais alguma? Não? Não, pode explicar aquela do urso. Do norte. A do urso, vamos lá. Não é norte. Do urso é a... Qual é a 12, não é? Não, do urso é A 13. a 13, tá. Eu acho que eu dei um chute tão grande na hora da prova que nem eu lembrava que era então. Os ursos, por não apresentarem
Uma hibernação verdadeira acorda por causa da presença da termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase, gerando calor. Aí a gente tem que lembrar um pouco de metabolismo energético. Na respiração celular, aeróbica, ela vai ocorrer na mitocôndria. Mas antes disso, lembra que eu falei para vocês que a glicose vai ser quebrada. Então, a etapa da respiração aeróbica, vou botar aqui, que é aquela função, para. Essa 12 eu não entendi porque só tem 3 alternativas. Não, ela tá perdida aqui, ó. Ah, é. Ela foi desfocada. Ah, tá. A, B, C, lá em cima. Aham. Não. Gente. C, D, E e A, B aqui. Eu tô desconfigurada. Eu fiquei meio... Ah, Eu não entendi. A 12, o que que aconteceu? A letra A dela, o Quando texto ela está indo lá assim, do ó. lado. Então, a letra A está lá do outro lado. Letra A e letra B. Depois vem para baixo aqui na C e a D e a E. Isso acontecia direto, gente. Quando... Eu não sei, meu programa ele não é compatível com E a ordem 13 da também vida. foi E ele uma- está se inverte. A 13 também foi para uma. É. Aí a 13 foi para o outro lado. Ó. É importante para aquecer o organismo permitindo despertar. É a 13, na verdade a 12 está invertida e a 13 também. Também. É. Gente, tá, relembrando um pouquinho. Nós temos a etapa chamada de glicólise, que é a quebra da glicose em... Lembra que a glicose tem 6 carbonos, 2 compostos com 3 carbonos. E sofre ainda uma descarboxilação, a gente chama de ácido pirúvico ou piruvato. Tá? Então, na glicólise, depois eu vou formar o piruvato, que vai entrar no ciclo de Krebs, também chamado ciclo do ácido cítrico. Ácido cítrico. Já vi. Nossa, Horário, tem tá? coisa que viaja. Aula. Demorou automático. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a glicose, que é C6, opa, Sim, foi muito automático. C6H12O6, vai ser quebrado em 2 compostos com 3 carbonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carboninhos, 1, 2, 3 carboninhos. Esse aqui vai compor o piruvato. Ele entra no ciclo do ácido cítrico, onde ele primeiro ele perde outro carbono por descarboxilação. E aí eu vou ter 2 carbonos entrando para formar o ácido cítrico. Literalmente ele vai se compor junto com 4 carboninhos que estão ali naquela cadeia esperando. E aí literalmente ele perde na forma de CO2 esses 2 últimos carbonos de cada um, que são 2 ciclos de Krebs acontecendo, perde esses 2 carbonos de cada lado. Consequentemente, gente, os hidrogênios que completam essas ligações químicas, eles vão ser transportados até a cadeia transportadora de elétrons. Transportadora de elétrons. Isso, o NAD e o FAD. Eu costumo dizer para os alunos, na hora que vem entrar com os slides para a gente fechar isso, faço uma revisãozinha de metabolismo, tá? O NAD e o FAD são como se fossem caminhõezinhos de uma transportadora. Então, quando eu quebro essas ligações, eu libero os elétrons e os hidrogênios. E eles são carregados até essa cadeia transportadora de elétrons, que é no espaço entre as 2 membranas da mitocôndria, onde eu jogo depois os hidrogênios para o espaço entre os dois para gerar um polo positivo e um polo negativo, que é a eletricidade. Lembra que eu falei para vocês? Polaridade, eletricidade. Consequentemente, isso vai fazer com que a ATP sintase gire e adicione um fosfato, desculpa, né? No ADP, que é o adenosina difosfato, tornando ele um ATP, adenosina trifosfato, carregado energeticamente. Só que antes de acontecer isso, o urso polar desacopla esses elétrons. E ele transforma essa energia química em energia térmica e não cinética para girar a ATP sintase. Olha que interessante, cinética é o movimento, ela gira. Então ele transforma em energia térmica.
Em vez de gerar ATP, ele vai aquecer o corpo. Como é que ele faz isso? Na gordura marrom que ele tem no corpo dele para fazer desenvolvimento térmico. Tá? Tudo faz sentido agora? Então, é na fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons, aonde ocorre esse desacoplamento. Tá? Fechou? Na aula que vem eu trago os slides e eu mostro para vocês. A 8, tu consegue explicar aí ou não dá? Não, Eu tá. acho que já Acabou o teu horário, é. Na aula que vem deixa eu ver se a 8 é grande. Cara, chato, meu Deus. Não, obrigada. Alguém quer ver? Não. A 8, gente, é com relação aos fosfolipídios, tá? Tá. Quando ele tem essa perninha dobrada, é uma insaturação que ele vai ter. Isso dá maior fluidez para essa membrana. E aí, consequentemente, ó, qual das bicamadas apresentadas apresenta maior fluidez? Sempre que eles são retos, eles são mais rígidos, mais engessados entre si. Sempre que tem essa perninha, eu tenho a fluidez. Então, é na 2 que eu tenho essa fluidez em cima e embaixo dos dois lados. Na 3 é intercalado. Um é reto, o outro é quebrado. Um é reto, o outro é quebrado. Na 4 é tudo reto. Na 5 também, ó. Um é reto, o outro é quebrado. Então, seria 2. E os dois têm a perninha quebrada. Os dois têm a saturação. Gratidão. Nada. Já fechou, Alma. Já fechou agora. O bandido,